Queridos, peguemos nossas Bíblias em nome de Jesus. Vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês os versículos 12, ou melhor, os versículos 1 e 2. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Vou pedir a todos bastante atenção. Volte agora toda a sua mente, o seu coração, sua alma para o que nós falaremos. Que você esteja aqui não somente de corpo presente, mas que você esteja totalmente voltado e focado nas palavras dessa noite. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenho certeza que todo verdadeiro cristão, toda pessoa que de coração ama ao nosso Deus, ama ao Criador e deseja viver para Ele, certamente essa pessoa é alguém que deseja de fato conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lógico que quando o apóstolo diz para que conheçamos a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, não significa apenas um conhecimento intelectual, mas certamente é um conhecimento do coração. Quando a Bíblia fala sobre que nós devemos conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade, sempre tem nesses textos o sentido de que nós possamos ter um relacionamento com Deus, e a partir desse relacionamento Deus possa fazer parte então da nossa vida, e a nossa vida ser para o Senhor. O apóstolo Paulo, de todos os apóstolos e daqueles que nos legaram livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi quem mais nos deixou um rico material, aproximadamente 14 epístolas, E todas elas com um altíssimo teor teológico, com verdades apresentadas de maneira muito claras. Mas o livro de Romanos, ele tem uma posição dentro da Escritura, uma posição muito central, muito importante, muito basilar. Porque Romanos é um livro, é uma carta que nos apresenta o Evangelho de Jesus Cristo na sua totalidade. A verdade é que o Evangelho de Cristo ele é único e é uno, mas ele tem muitas facetas, ele tem muitas nuances. E o livro de Romanos, portanto, nesse sentido de apresentar o Evangelho, ele é para nós um livro muito amplo, porque nos apresenta não somente os aspectos, como posso colocar, os aspectos teóricos, ou que sejam os aspectos judiciais do Evangelho, como também nos fala de maneira orgânica acerca da nossa participação na salvação de Deus. Isso porque a salvação de Deus, embora seja um dom de Deus, seja proveniente da graça de Deus, ela só é experimentável, ou melhor, ela só causa um efeito na nossa vida quando nós nos relacionamos pela fé com essa salvação. Quando nós nos apropriamos dessa salvação, é então que essa salvação se torna eficiente em nós. Tudo que Cristo realizou na cruz está consumado nele, está feito, mas é preciso que nós, ao crermos no Evangelho, nós tenhamos um posicionamento frente a toda a mensagem do Evangelho. Não é sem razão que Paulo tem o costume, nas suas epístolas, de sempre escrever a epístola em dois momentos. No primeiro momento, nós temos uma pessoa, um mestre, temos um doutor, coloquemos esses termos, que apresenta de maneira didática, ele apresenta a obra de Deus, a economia de Deus, aquilo que Cristo realizou, e na segunda parte das suas epístolas ele tem o costume, então, de convidar as pessoas que entenderam a doutrina, que entenderam a ortodoxia, para que agora possa
ter uma experiência com aquela palavra. É o que se chama de ortopraxia, é a prática reta da palavra. Então ele traz primeiramente os conceitos ortodoxos da verdade, para então convidar o seu leitor, ou aquelas pessoas que o ouviam, agora a ter uma experiência dessa palavra. E então, quando se entende a verdade de Deus, e quando se experimenta essa verdade, então nós sentimos e recebemos os efeitos de tudo aquilo que Cristo é, de tudo aquilo que Cristo realizou para nós na sua obra. E esse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, é exatamente nesta porção em que o apóstolo Paulo, ele começa aqui a parte prática, né? Quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, quando ele diz rogo-vos, pois, esse pois é portanto, em razão de tudo que foi dito anteriormente, do capítulo 1 até o capítulo 11, todas essas verdades, diante de tudo que nós ouvimos, eu agora faço a todos vocês um rogo. Esse rogo apostólico é um apelo, é um convite, é um chamado. Não é um apelo, como se costuma pensar ou fazer, para chamar as pessoas descrentes para que elas creiam no Evangelho. Não, aqui é um apelo, é um convite para que os crentes entendam aquilo que eles são em Cristo. É um apelo para que cada um que já creu no Evangelho possa se apropriar dessas verdades. Eu tenho certeza que toda a nossa necessidade, ela passa por esse aspecto, a necessidade de nos apropriarmos cada dia mais do Evangelho de Jesus Cristo, para que não sejamos cristãos nominais, para que não sejamos cristãos infrutíferos, para que não sejamos cristãos vazios, para que não sejamos cristãos levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas, para que tenhamos uma fé sólida, uma fé atuante, uma fé que possa de fato e de verdade fazer a diferença em nossas vidas. E Paulo, portanto, começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É como que Paulo dissesse: olha, se você é alguém que crê no Evangelho, se você é alguém que ouviu a palavra do Evangelho e se identificou com essa palavra, crendo no Cristo crucificado e ressurreto, então este Evangelho que você diz que crê, e esse Evangelho no qual você crê, ele te convida no primeiro momento para que você possa entregar a Deus a sua vida. Quando diz: rogo-vos, pois, que apresenteis por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso corpo, o apóstolo Paulo está usando aqui uma linguagem, uma figura do Antigo Testamento. Quando nós lemos as páginas lá do Antigo Testamento, vamos encontrar muitas e muitas vezes falando sobre o sacrifício. Nós sabemos que há vários tipos de sacrifícios que lá no Antigo Testamento se oferecia a Deus. Havia os sacrifícios pelos pecados, que era o sacrifício no lugar do pecador, uma oferta com um valor redentivo, mas também havia as ofertas de gratidão, ofertas de amor, era o sacrifício de adoração a Deus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, a vida cristã, ela não consiste meramente em que se faça algumas coisas para Deus, mas a vida cristã consiste em que você não somente dê a Deus uma oferta, não somente você cante canções de louvor e de adoração a Deus, mas vida cristã, sobretudo, é que você próprio seja a Deus uma oferta, que a sua vida pertença a Deus. É verdade que nossas vidas pertencem a Ele, todos nós sabemos disso, e aqueles que não concordam e acham que nossas vidas não pertencem a Deus, não tem problema, a sua vida continua pertencendo a Ele, não é? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando eu digo que nós devemos pertencer a Deus, é no sentido da nossa consciência, de nós entendermos que o Senhor nos convida a sermos entregues a Ele, para que a nossa vida toda, como eram feitos os sacrifícios, pegava-se o animal, pense você, e agora esse animal era colocado sobre o altar. Quando dizia que o animal estava posto sobre o altar,
o sentido espiritual de estar sobre o altar é o sentido do pertencimento. Em outras palavras, enquanto o animalzinho estivesse no campo, estivesse no pasto, estivesse no rebanho, ele era apenas um animalzinho qualquer. Mas no momento que ele era tomado dentre os outros animais, trazido para o templo e colocado sobre o altar, naquele momento, aquele animalzinho, ele era santificado, ele era separado, ele agora pertencia exclusivamente a Deus, ele era uma oferta dedicada ao Senhor. Este animal era imolado, e não somente era imolado, mas todas as suas partes eram decepadas, cortava-se a cabeça, os apêndices, separava, tirava as vísceras, tudo era colocado separadamente sobre o altar, e ali era queimado, e ali aquela fumaça subia, e é dito que subia com um aroma agradável ao Senhor. Mas por que o sacrifício era colocado deste modo? Para que nenhuma parte daquela oferta podia deixar de ser queimada, nenhuma parte pudesse deixar de ser oferecida, o que significa que aqueles que se colocam neste altar, oferecendo a sua existência, a sua vida, o seu coração, a sua alma, as suas vontades, a sua mente, a sua vida conjugal, os seus relacionamentos, a vida financeira, a vida intelectual, os dons, os talentos, tudo o que somos, que Deus nos fez e nos concedeu, seja a Ele consagrado. Ou seja, nós somos convidados a termos e desenvolvermos tal consciência de pertencimento exclusivo ao Senhor. Só que Paulo, para que ninguém confundisse o que ele dizia, ele fala, mas essa oferta que somos nós, é uma oferta viva. Ou seja, não queira chegar em casa e se matar para se oferecer a Deus. E há pessoas que podem entender o texto assim, e há outros que podem até pregar desta maneira, mas Paulo é muito claro dizendo, uma oferta viva. O Senhor te quer vivo no reino de Deus, Ele te quer ativo no reino de Deus, para que você seja uma bênção, para que você de fato tenha tal expressão de alguém cuja vida é dedicada totalmente ao Senhor. Mas nesse momento alguém poderia pensar, puxa, mas que coisa, né? Quer dizer que o Evangelho, então, ele me chama e ele faz a mim um apelo para que eu entregue toda a minha vida, para que nenhuma parte da minha vida fique de fora, nenhuma parte deveria ficar de fora. Essa oferta de sacrificial é uma oferta de entrega, de adoração, de louvor, tinha que ser queimada, no sentido de ser totalmente oferecida a Deus. Alguém poderia dizer, mas isso é muito difícil. Pastor, eu acho isso muito difícil, é muito complicado. É lógico, entenda, que quando diz de ser uma oferta plenamente de Deus, isso não significa que você não pode mais brincar, que você não pode mais sorrir, que você não possa mais dançar. Porque eu pertenço a Deus, então eu não faço mais nada, nem estudar eu posso, porque estudar seria para mim. Não, o que significa ter uma vida totalmente dedicada a Deus é que tudo o que você é e tudo o que você realiza, em todas as áreas, você tem Deus como razão, como causa, como origem, e portanto você se torna alguém totalmente grato a Deus. Por exemplo, hoje, quantos filhos aqui não foram ver seus pais? Os que têm, outros não têm. Uns pais já partiram, outros estão distantes, outros estando perto não foi ver também, por outros motivos. Mas é sempre bom, talvez, para um pai, quando vê no filho um gesto de amor e de gratidão. Agora, imagine se um pai terreno, ele fica grato, fica feliz em ver a disposição do filho com uma palavra, com um gesto. Então imagine o nosso Pai Celestial, não é? Ele deseja que nós sejamos dele e que nós o tenhamos no centro de toda a nossa existência. Mas alguém pode dizer, mas isso é muito complicado, isso é muito difícil. E eu quero dizer para vocês que eu também concordo com vocês em certa medida de tal dificuldade. Mas talvez o grande problema da nossa dificuldade
seja a falta de visão espiritual. Interessante como são as coisas, irmãos. Ouça-me com seu coração. Muitas pessoas passam pelo nosso ministério e outros ministérios semelhantes ao nosso, e aí algumas delas fazem alguns comentários da seguinte natureza: vocês são um povo até bacana, né? A gente gosta muito de vocês, mas o fato é que eu não vejo aqui dons espirituais manifestados na igreja, né? Lógico que isso aí é um tema muito longo, teria que ter uma mensagem inteira para explicar algumas coisas desse assunto. Mas o fato é que se você perguntar assim, mas quais dons que você não vê aqui manifestado? Dom de línguas, por exemplo, dom de profecia, dom de visão. Aí você fala assim, mas dom de visão, você conhece esse dom? Conheço, na igreja minha, na igreja tal, do fulano, lá o pessoal vê anjo voando, os anjos voam e os irmãos, alguns veem, 2 ou 3 veem, né? Ou seja, dizem ver esses anjos. Aí vê um varão com um rolo na mão, um varão com a chave, com um cajado e coisa do tipo, e vê outras coisas mais. Mas o fato é que a Escritura nos fala, embora exista o dom de visão, da clarividência, mas certamente deve haver um propósito nisso. Não é para ficar vendo o varão com o rolo na mão. Sempre que Deus dá uma visão, a visão deve ter algum significado profundo em benefício do corpo de Cristo, porque os dons visam a edificação do corpo. Se é suposto dom manifestado e esse dom não traz nada, não acrescenta, não agrega nada ao corpo quanto à sua edificação, então esse dom ele está fora de propósito, portanto não deveria nem ao menos ser usado. Mas de todo modo, a Escritura fala de visão espiritual, de ter os olhos do coração abertos para compreender verdades profundas. Eu sei que é muito difícil ter esse padrão de uma vida entregue e consagrada no altar de Deus e para Deus, mas essa impossibilidade ou essa dificuldade, digamos, ela acontece quando falta-nos visão espiritual acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca da nossa história com Deus. Ou seja, é preciso que a pessoa tenha uma visão espiritual do todo da nossa história, de Deus e a sua história com a criação. Temos que desenvolver uma cosmovisão, uma visão do todo da história, para que essa visão espiritual seja em nós o elemento ou o combustível que nos fará ver razoabilidade e não ver outra saída se não termos para o Senhor uma vida totalmente oferecida. Quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha essa palavra racional, ou seja, é um culto razoável, que passa pela sua razão, que passa pela sua consciência, que passa pelo seu conhecimento. Ou seja, você está tomado de uma visão interior, de uma visão fundamental da cosmovisão de Deus, da sua história. Somente quando se tem tal entendimento espiritual, e talvez ao cabo dessa ministração você intelectualmente compreenda essa cosmovisão que eu vou apresentar para vocês, mas talvez não tenha a visão no coração. Razão porque nós devemos orar ao Senhor. Sempre que ouvirmos a sua palavra, devemos ouvir a palavra, acolher a palavra, devemos crer na palavra, devemos meditar na palavra e, sobretudo, devemos orar a palavra. A palavra colocada em oração. Se você ler, por exemplo, as muitas orações, leia depois as Escrituras, oração tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o conteúdo da oração era exatamente aquilo que Deus havia dito. Ó Senhor, como está escrito, aí falava assim, assim, assim. Então, os profetas e apóstolos, eles oravam o conteúdo das Escrituras, as promessas de Deus, e nós não podemos fazer diferente. Devemos orar a palavra, para que aquilo que os irmãos intelectualmente compreenderem, possa ser assimilado como uma visão no seu coração. Por isso que Paulo diz assim:
Acompanhe. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele apresenta um motivo, ele apresenta um fundamento. E não somente ele roga pela misericórdia de Deus, mas ele roga pelas muitas misericórdias, está no plural. Ou seja, para que você seja alguém que se entrega ao Senhor, que se coloca sobre o seu altar, para que toda a sua vida, toda a sua existência, todos os seus dons, toda a sua vida familiar, os seus relacionamentos, o seu tudo seja entregue ao Senhor, você precisa olhar para as misericórdias de Deus. Se você entender as muitas misericórdias de Deus na sua vida, você terá um coração cheio de gratidão. Ou seja, a nossa resposta ao Evangelho é simplesmente uma forma de falar: Senhor, olha, eu te sou grato por tudo que o Senhor realizou. E portanto essa visão, ela vai gerar em nós um conhecimento daquilo que nós somos em Deus. Ou seja, o orgulho vai acabar. Não teremos mais nenhuma pretensão de achar que nós somos algo em nós mesmos ou que podemos ser, porque o Evangelho apresenta a cosmovisão da história de Deus conosco desde a eternidade passada, quando nos capítulos 8, 9, 10 de Romanos, ou os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, nos fala sobre que nós fomos eleitos e predestinados pelo Pai. Se você olhar para a história, voltando, e conseguir voltar antes da história pela revelação das Escrituras, você vai encontrar que na eternidade passada, o Senhor Deus te amou. Ele te amou de um modo diferente. Não que Ele não tenha amado todos os homens. Deus amou todo o mundo inteiro, a criação inteira é amada por Deus. Mas nós sabemos que existem tipos de amor diferentes. O amor é único, mas ele se expressa de maneiras diferentes. Por exemplo, eu amo a todos vocês com o amor de Cristo. É um tipo de amor, não é? Mas eu amo a minha mãe com um amor distinto. O amor de filho para com a mãe. Eu também amo minhas filhas, é o amor de pai para com filhos. Amo minha esposa, é um amor diferente. Então, embora Deus ame a todas as criaturas, e todos os seres, e todo o cosmos, e toda a criação, quanto a você, nos revela o Novo Testamento. Pelo menos eu penso assim a seu respeito. Quanto a mim, eu tenho certeza, o Senhor nos amou eletivamente. Ele falou assim: olha, eu tenho um propósito especial para a vida do Marcos Serra, que está à minha frente. Ele não somente vai se beneficiar de todas as bênçãos comuns a todos os filhos de Deus, mas ele vai ter a bênção da primogenitura. Ele será um filho primogênito de Deus. Alguém diria: ó, pastor, mas o primogênito é Cristo. Eu concordo com você. Mas a igreja também é uma igreja de primogênitos, como está no livro de Hebreus, capítulo 13. Toda a igreja, todos que fazem parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, da igreja mística de Cristo, eles são primogênitos. Então todos nós temos esse direito às bênçãos da primogenitura. Você fala assim: puxa, mas que coisa maravilhosa. E isso está no Antigo Testamento abundantemente. Vocês vão observar que sempre quando nascia um filho, né, o filho primeiro era tido pelo pai, pela família, pela sociedade de então, como sendo um filho muito privilegiado. Mas ocorre que quando se trata de primogenitura para Deus, ele tem a primogenitura não por um direito de nascimento, ou de quem nasce primeiro, mas é um direito divino de escolher quem ele quer para que seja o seu primogênito. Primogenitura, portanto, não está ligada ao nascimento carnal, mas a uma escolha divina, como é dito, por exemplo, entre Esaú e Jacó. Quem foi que nasceu primeiro? Não foi Esaú, que saiu primeiro? E Jacó veio em seguida, segurando no calcanhar do outro? Mas Deus disse: eu amei a Jacó e aborreci de Esaú. Esse aborrecimento não é odiar, é não amar com o amor eletivo, mas ama também, Deus ama. Então é mais ou menos quando um homem, ele vai se casar, e aí ele fala: não, preciso escolher a pessoa com quem eu vou me casar.
tenho que ser criterioso. Aí algumas pessoas acabam errando, porque elas vão pela via errada, ou têm os critérios errados. Eu quero me casar com uma pessoa que seja alta, eu não gosto de gente baixinha. Não tem essa ideia? Alguns não falam isso. Eu quero uma pessoa negra e não pode ser branca. Um exemplo, pelo gosto da pessoa. A pessoa tem que ser assim, aí vai elencando uma série de características e começa a errar, sobretudo quando chega, tem que ser uma pessoa intelectual, da minha estirpe, tem que ter uma vida financeira assim, assada. E a pessoa às vezes encontra alguém que corresponda a tamanhos critérios. Às vezes não consegue, às vezes a pessoa passa a vida toda e nunca consegue aquela pessoa idealizada por ela. Vai morrer assim. Muito altas exigências. Mas às vezes consegue. O problema é que quando essas coisas todas, com o tempo, vai passando e vai acabando, ou não acaba? Beleza física acaba? Acaba. Dinheiro acaba? Acaba. Saúde acaba? Quando as pessoas vão acabando, aí a pessoa chega e fala assim: o amor acabou. Não foi o amor que acabou. Foram as coisas que você elegeu que acabaram, né? Ou talvez, enfim, de todo modo. Mas quando alguém vai se casar, se ele estiver buscando alguém que o complete interiormente, eu preciso de alguém que, ainda que não seja lá essas coisas que o mundo estabelece por padrão, mas alguém que seja companheira, amiga, aí você vai estabelecendo, alguém que o meu coração se identifique com o ser da pessoa. É quando então você vai pela via correta, a via do amor. Aí você ama aquela pessoa, você se casa com aquela pessoa, e essa pessoa nunca acaba, ela só aumenta, ganha dimensões, porque ela é um ser. E agora vem as dificuldades, as lutas, mas você está vinculada àquela pessoa pelo motivo correto, pelo amor. Virão lutas, dificuldades, mas tudo será superado quando se ama. Mas agora que você escolheu, porque ama aquela pessoa, você vai dizer não a todas as outras mulheres. Não é assim ou não? Mas não significa que você odeie as outras mulheres, que você aborrece. Sim, aborrecer as demais mulheres é no sentido de que você não deve amar as outras mulheres com este amor eletivo de completação da sua pessoa, mas você deve amar com o amor cristão, o amor fraterno. Sim ou não? Então, quando Deus elege, portanto, os seus primogênitos, Ele elege por um amor especial. Ele diz: olha, vocês vão formar a noiva do meu filho, vocês vão formar o corpo para o meu filho, vocês serão unidos organicamente a ele. Puxa vida, mas quanto privilégio! Vocês não conseguem ver privilégio nisso? E saber que atualmente nós somos aproximadamente 8 bilhões de habitantes, e você, Deus te escolheu para pertencer a Ele, porque Ele te ama não somente com amor de pai, mas te ama com amor eletivo. Por isso Ele te escolheu, te predestinou e te chamou para Ele. Isso faz parte das misericórdias do Senhor sobre nossas vidas. Ou você acha que você é muita coisa? Sabe aquela mulher muito bonita? Eu falo assim porque eu sou homem, mas você pode pensar no oposto. A mulher pode pensar num homem muito bonito, entende? Mas de tão bonito ou de tão bonita, está apodrecendo de beleza, aí essa pessoa, ela é orgulhosa. E aí o homem, coitado, come na taba, igual papagaio. Alguém já viu coisa parecida com isso? A mulher é tão bonita que ela pode fazer o que ela quiser, o cara está morrendo, o cara está arrastado atrás dela. Ele não tem condições de deixar aquela mulher. Ele sofre só em olhar para ela, ele dói. Sofre. Alguém já sentiu isso alguma vez? E aí a mulher, ou o homem, vice-versa, né? Olha para o coitado eu estou contigo porque eu tenho, eu mereço, eu posso.
E você que se liga, não tem esse aspecto? E agora você pertence a Cristo, e você não vê nisso, da parte dele, um ato de misericórdia para conosco? Ou será que nós somos como essas pessoas que se acham muito e acham que Cristo está pegando o boi em me ter como servo? Ué, mas não é? Às vezes se prega um Cristo por aí, que o Cristo fica assim: gente, por favor, me aceita. Vocês têm que aceitar Jesus, coitado. Porque se você não aceitar, tadinho, ele vai ficar. Aí você, por enquanto não vai dar, no momento não estou afim, tem outras coisas para resolver. Quem sabe quando eu ficar velho, né? O fato é que nós devemos falar assim: puxa, quanta misericórdia de Deus, Ele olhar para mim, essa pessoa vil, pecadora, cheia de erros, de defeitos, e Ele me amar e falar assim: eu quero você deste jeito e vou realizar mudanças na sua vida. Você não vê misericórdia num ato de Ele nos eleger? Isso é o início da visão. Quando eu falo cosmovisão, é o todo. Nossa história começa quando o Senhor nos elegeu. Alguém fala: pastor, mas nós somos assim porque nós caímos, nós somos pecadores. E eu sei que o Senhor nos ama e nos quer assim, mas nós vamos continuar assim até quando? Com essa vida tão cheia de eivas, de erros, de pecados. As misericórdias não param com a eleição e predestinação. Se você ler os capítulos 1 e 2 de Romanos, Paulo ele traça um panorama da condição da humanidade. Ele diz: olha, em suma, todos pecaram e são carentes da glória de Deus. E quando ele diz todos, ele fala: são os judeus e são os gentios. Você fala assim: mas o que significa judeus e gentio? Significa os gentios, aqueles que viviam sem Deus, viviam para si mesmo, na ignorância dos seus corações, e os judeus representavam o povo que pertencia a Deus, que estava no templo, que estava orando, que tinha as festas, que tinha os sábados, que tinha os sacrifícios, que tinha as ofertas. O que significa que nem mesmo os judeus escaparam. Aqueles que aparentavam exteriormente morais, não é? O fato é que quando o Evangelho coloca uma lupa para mostrar os homens, ele consegue mostrar e revelar o que vai no mais íntimo do coração, demonstrando que até a melhor das religiões, porque é humana e manufaturada, é apenas uma aparência. O fato é que por mais que exteriormente ou externamente nós aparentamos sermos pessoas boas, pessoas piedosas, quando o Senhor olha o coração, Ele percebe que não há um justo sequer. E portanto nós temos que entender que o Senhor amou e escolheu aqueles que haviam de cair, e nós caímos, pessoas que são carentes de mudanças. Então quando você fala assim: puxa, eu sou um pecador, mas não com acusação, mas como reconhecimento. Se nós não tivermos um reconhecimento daquilo que nós somos, nós nunca vamos poder nos consagrar ao Senhor, porque você não vai ter ideia da dimensão das misericórdias de Deus. Por isso no capítulo 3 de Romanos, o Paulo nos fala sobre a redenção. Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, uma morte vicária. Porque uma vez que o salário do pecado é a morte, o Senhor ele perdoa todos os nossos pecados, mas Ele morre no lugar do transgressor, no lugar daquele que pecou. Ou seja, aquele que não tem pecado, aquele que não conheceu o pecado, aquele que portanto não tinha culpa, e portanto a morte nunca poderia tocá-lo, porque seu salário do pecado é a morte. Como poderia morrer aquele que não tem pecado? Uma vez que pelo pecado a morte entrou no mundo, se ele não tinha pecado. Então ele se faz pecado por nós, tomando os pecados de nós todos sobre ele. Como diz Isaías, ele levou sobre si os nossos pecados. Sem imaginar que você
nasceu debaixo de condenação. Você saber que nós, quantas vezes vivemos para nós mesmos, quantos pecados, quanta ganância, quanto egoísmo, e você olhar e Cristo falar: olha, eu morri por você. Não somente Ele nos escolhe, mas Ele paga uma dívida que nós não éramos capazes de pagar. Para você ter uma ideia, basta você pensar naquela parábola que Cristo disse acerca de um homem que devia 10.000 denários. Se você for calcular os denários ali, ou melhor, 10.000 talentos, desculpe-me, denários não, 10.000 talentos. Um talento era 50 quilos de ouro, o equivalente. Se você for colocar isso na ponta do lápis, você vai chegar a uma conclusão: essa é uma dívida impagável. Aí você consegue ter a ideia: puxa, mas você tem que se reconhecer como tal e falar: Senhor, eu quero que o teu Espírito me revele no meu ser, no meu coração, a quem sou, o problema do pecado, para que eu tenha a ideia clara acerca das tuas misericórdias. Não somente o Senhor nos redimiu, mas Ele nos santificou. Capítulo 6 de Romanos. Capítulo 5, ou capítulo 4, nós fomos justificados com Deus. Nós fomos colocados numa posição agora de poder ter comunhão com Deus, porque aquilo que outrora nos separava e nos afastava e nos impedia de ter comunhão com o Senhor, foram removidos, que eram os pecados. Agora somos colocados ali na comunhão com o Senhor. Ele nos declara justos, e aí diz o capítulo 5, aquele que é justificado com Deus, este agora tem paz com Deus. Por que eu tenho paz com Deus? Por que eu fui apaziguado no meu coração e posso ter comunhão com Deus tranquilamente? Porque o Senhor pagou a nossa dívida. Puxa, se você tivesse uma grande dívida, uma dívida impagável, e essa dívida, imagine você, ela te trouxesse como pena a pena de morte. Imagine você na fila e você chegando sua vez, uma dívida impagável, e aí de repente vem alguém e fala: não, para, sua dívida será paga agora, e paga a sua dívida. Como é que você se sente no coração agora? Sai o peso, o medo, a angústia, a ausência de paz. Agora você é tomado por uma paz que excede todo o entendimento. Justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Veja então que o apóstolo Paulo vai traçando ponto a ponto, até que ele chega na parte final na eternidade futura, quando ele fala da nossa glorificação. No capítulo 8 de Romanos, ele fala da manifestação dos filhos de Deus. E nós não chegamos lá nessa manifestação ainda, estamos caminhando para essa manifestação. Mas todo esse quadro, ele deve gerar em nós uma profunda libertação de nós mesmos. Está aí agora um quadro para que vocês possam, todos nós, orar diante do Senhor. Senhor, eu não quero somente saber que o Senhor me elegeu, não quero somente saber que todos pecaram, não quero somente saber que o Senhor nos redimiu pela morte do seu Filho. Não queremos apenas saber que fomos justificados, que fomos reconciliados com Deus. Não quero apenas saber que nós estamos para ser manifestados como filhos de Deus. Eu preciso que todas essas informações, que essa cosmovisão acerca de quem nós somos em Ti, que isso gere em mim um profundo sentimento de gratidão, para que eu possa prestar a Ti um culto, para que a minha vida seja um culto prestado a Ti, para que todo o meu ser, a minha vida, seja como um sacrifício entregue, e isso de maneira racional, a partir de um conhecimento, de um entendimento, não por medo do inferno, não por medo do gafanhoto. Por muito tempo nós fomos levados a servir a Deus coercitivamente, pelo medo e pela culpa. Quantos anos passamos ouvindo pregadores, pastores, nos levando a fazer as coisas para Deus, ameaçados pelas mentiras,
Se você não fizer isso, Deus vai mandar uma turma de gafanhoto na sua casa e vai devorar a sua casa. O motor do seu carro vai fungir. Já pensou? O avião que você vai viajar vai cair. Aquela doença que seu filho vai morrer de câncer. O outro vai ficar desempregado. O diabo vai ceifar a sua vida. Já ouviram isso? Aí a pessoa, tadinha, sem entendimento, aí começa a servir a Deus movida pelo medo. Que coisa! Com medo de ir para o inferno, com medo de macumba, com medo de demônio, com medo de feitiçaria, com medo de Deus. Deus vai pesar a mão. Com que coração tal pessoa vai servir a Deus? Quando não era nenhuma gratidão, ele vai prestar um culto racional? Não, movido pelo medo. Outra vez, quando não é movida pelo medo, a pessoa é movida por um espírito mercantilista. Uma pessoa que acaba se tornando mercenária. Faz as coisas para ganhar. Quanto eu vou ganhar em troca? Pessoas que vão para a igreja e falam: não, eu vou para receber algo. Pastor, mas a gente não recebe algo de Deus? Não, mas nós não viemos aqui para receber. Nós viemos aqui porque nós somos dele. Vivemos para ele nossa casa porque somos dele. Não podemos ter uma vida vendida, trocada, barganhada. Eu vou dar uma oferta para ganhar tanto, vou dar isso para receber aquilo outro, vou congregar porque Deus vai fazer isso na minha vida. Esse tipo de serviço que tenta prestar a Deus nessa troca, na barganha, não é o conceito de vida cristã adequado. A vida cristã adequada é aquela que você entende as misericórdias do Senhor, e porque você entende as misericórdias de Deus a seu favor, porque isso está claro dentro de você, isso faz toda a diferença. Você agora não vê outra alternativa. O caminho mais lógico, mais razoável, mais racional é exatamente essa entrega, é esse pertencimento ao Senhor. Por isso que logo no capítulo 12, versículo 3, Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Agora, nesse serviço a Deus, cada um deve viver não querendo ser algo além, mas sempre pensando com moderação acerca de si mesmo. O Senhor te chamou, você está no corpo de Cristo. Qual a sua tarefa? Qual a sua função? Você está aqui para servir. Os dons espirituais que você tem é para que você seja um membro útil ao Senhor. E portanto, embora você receba todos os benefícios de todos os membros, o que é natural, mas o membro, enquanto membro, ele se entende, por causa das misericórdias de Deus, se coloca nesse altar, ele entende: eu estou aqui, eu existo para servir a Deus, para servir aos homens, com os meus dons, com os meus talentos, sempre pensando com moderação acerca de si mesmo, não querendo ser o que não é. Versículo 9 em diante do capítulo 12, fala do amor que seja sem hipocrisia. E esse é o significado de uma pessoa cuja vida é oferecida a Deus no seu altar. Detestai o mal apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem,
Abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, hein? Quem está acordado aí? Dá-lhe porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha que palavra, olha quantos conselhos, olha quantos mandamentos, olha um tanto de coisas que para nós, se nós não colocarmos nossa vida sobre o altar, jamais alcançaremos, jamais faremos isso. E todo o restante do capítulo 13, né? E o capítulo 14 vão nos falando muitas coisas acerca de como é uma vida no altar de Deus. Sempre uma vida de renúncia, sempre uma vida de amor, uma vida de abnegação, uma vida de serviço. Que todos nós possamos orar esta palavra, que você possa dizer: Senhor, eu quero essa cosmovisão plantada no meu coração, eu quero ser atraído pelo Senhor, para que eu tenha todos os motivos no meu coração para ser uma oferta entregue a Ti completamente. Amém?